A OTAN enfrenta um momento crítico que coloca em xeque sua posição como a principal aliança militar global. Pela primeira vez em décadas, sua supremacia industrial e tecnológica é desafiada de maneira contundente pela impressionante capacidade produtiva da Rússia. Durante um pronunciamento que repercutiu amplamente, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, destacou a preocupante realidade. Moscou, em apenas 3 meses, é capaz de produzir o equivalente ao que o bloco consegue fabricar em um ano inteiro. Essa revelação acendeu um alerta sobre a eficiência e a adaptabilidade do modelo de guerra russo, enquanto sublinha a necessidade de mudanças drásticas na estratégia ocidental. A rapidez com que a Rússia tem modernizado sua capacidade militar surpreende tanto analistas quanto líderes políticos. Rutte, ao se dirigir ao Parlamento Europeu, ressaltou que o avanço russo é resultado de um sistema de produção simplificado e ágil, que contrasta com as estruturas complexas e onerosas dos países ocidentais. Essa disparidade não apenas desafia a capacidade da OTAN de acompanhar o ritmo, mas também revela uma vulnerabilidade que exige respostas imediatas. A agilidade russa em incorporar tecnologia de ponta e otimizar recursos está redefinindo o equilíbrio estratégico, deixando o bloco ocidental em uma posição desconfortável, pressionado a agir. No discurso de Mark Rutte, uma declaração específica chamou a atenção. Enquanto a Rússia produz em meses, nós precisamos de um ano para alcançar o mesmo volume. Essa frase resume a disparidade crescente entre a capacidade produtiva russa e a eficiência dos países da OTAN, evidenciando a necessidade de uma reavaliação urgente das prioridades econômicas e militares do bloco. Esse contraste tem alimentado discussões intensas sobre como conciliar os investimentos em defesa com demandas sociais cruciais, como saúde pública e previdência. Desde a anexação da Crimeia em 2014 e o início do conflito no Donbass, a Rússia tem reformulado sua indústria militar, adotando estratégias que combinam inovação tecnológica e um aumento expressivo na produção. Estimativas recentes apontam para um crescimento de 50% na fabricação de armamentos nos últimos 2 anos, permitindo à Rússia não apenas modernizar seu arsenal, mas também ajustar suas operações às exigências de combates mais tecnológicos e dinâmicos. Por outro lado, muitos países da OTAN ainda lutam para cumprir a meta mínima de destinar 2% de seus PIBs para a defesa, uma lacuna que compromete seriamente a capacidade de resposta do bloco diante de ameaças emergentes. Rutte também destacou as limitações estruturais das economias ocidentais, que, embora ricas em recursos, enfrentam entraves como burocracia, altos custos de produção e processos lentos. Em contraste, a abordagem da Rússia, caracterizada por sistemas simplificados e uma utilização mais eficiente dos recursos disponíveis, tem produzido resultados expressivos. Diante dessa disparidade, o secretário-geral propôs uma alocação mais estratégica de recursos, sugerindo que parte do orçamento destinado a áreas como saúde e seguridade social seja redirecionada para fortalecer as capacidades militares. Ele argumentou que até mesmo pequenas mudanças nesse sentido poderiam gerar impactos consideráveis no reforço da segurança coletiva. A intensificação das tensões na Europa Oriental amplia essas preocupações. Com movimentos estratégicos de tropas e a constante ampliação de seu arsenal, a Rússia demonstra uma capacidade de resposta que eleva o risco de um conflito em maior escala. Enquanto isso, a OTAN enfrenta dificuldades em modernizar suas operações devido a processos internos demorados e obstáculos burocráticos. Dados recentes indicam que a Rússia aumentou sua produção de armamentos em 60% no último ano, permitindo uma rápida atualização de suas forças militares e adaptando-se com agilidade às novas demandas do campo de batalha. O discurso de Rutte destacou de forma incisiva a necessidade de adaptação no cenário militar contemporâneo. A Rússia tem demonstrado uma notável capacidade de projetar e implementar armamentos sofisticados, como drones de combate de alta precisão e sistemas avançados de mísseis.
O diferencial russo não está apenas na qualidade de suas tecnologias, mas também na velocidade com que elas são desenvolvidas e implantadas, permitindo uma resposta ágil às demandas do campo de batalha. Essa habilidade cria um impacto direto sobre a posição da OTAN como principal aliança militar global, forçando seus membros a revisarem com urgência seus níveis de investimento e a eficiência de suas abordagens estratégicas. Outro ponto de destaque é a resiliência da indústria militar russa, que continua a operar com eficiência surpreendente mesmo sob as rígidas sanções econômicas impostas pelo Ocidente. Essa resiliência não apenas sustenta a capacidade de produção em larga escala de armamentos modernos, mas também sublinha a habilidade de Moscou em adaptar sua economia às exigências de um conflito prolongado. Embora o modelo russo de economia de guerra não possua o mesmo grau de sofisticação das economias ocidentais, ele se provou funcional e extremamente eficaz, consolidando a posição do país como uma potência militar relevante no cenário global. A OTAN, por outro lado, enfrenta desafios complexos que vão além do aumento dos investimentos em defesa. A aliança precisa lidar com a inércia causada por sistemas burocráticos, que dificultam a implementação de mudanças rápidas e a modernização de seus arsenais. A coordenação entre os membros também se apresenta como um obstáculo, com diferentes países priorizando interesses internos ou regionais em detrimento de uma estratégia coletiva mais coesa. Essa falta de alinhamento interno dificulta a resposta da OTAN a ameaças emergentes e reduz sua capacidade de se manter competitiva em um ambiente de guerra que está em constante transformação. A modernização da força militar russa reflete um paradigma de eficiência operacional que a OTAN deve considerar como referência para suas reformas. O desenvolvimento acelerado de novas tecnologias por Moscou e sua integração no campo de batalha mostram a importância de aliar inovação técnica a processos ágeis de implementação. Para o Ocidente, isso significa não apenas aumentar seus orçamentos de defesa, mas também otimizar as cadeias de produção, reduzir a burocracia nos contratos militares e explorar novas formas de colaboração entre os membros da aliança. Além disso, o conflito atual também destaca a relevância de estratégias adaptáveis que levem em conta as realidades de um mundo em rápida mudança. A capacidade de integrar inteligência artificial, drones autônomos e armamentos guiados por precisão pode definir o futuro das batalhas. Nesse contexto, a OTAN precisa ir além da modernização tecnológica e repensar suas práticas de treinamento, sua logística e sua capacidade de mobilização para acompanhar o ritmo das transformações globais. O discurso de Rutte serve como um alerta para os países membros da aliança, sublinhando que a inovação e a adaptação não são mais luxos, mas uma necessidade urgente para manter a relevância da OTAN no cenário internacional. Enquanto a Rússia continua a demonstrar sua capacidade de desafiar as estruturas tradicionais de poder, a aliança se encontra em uma encruzilhada, ou se transforma para enfrentar os desafios de um conflito cada vez mais tecnológico, ou corre o risco de ver sua posição como principal força militar global ser enfraquecida de forma irreversível. O cenário atual coloca a OTAN em uma posição delicada, forçando seus membros a equilibrar a necessidade de investimentos em defesa com demandas sociais e econômicas domésticas. A velocidade com que a Rússia tem se adaptado ao conflito contemporâneo destaca uma das principais fraquezas da OTAN: sua dependência de contratos prolongados e estruturas administrativas que dificultam decisões rápidas. A transformação desse modelo não é apenas desejável, mas essencial para garantir a competitividade em um ambiente de guerra cada vez mais dinâmico.